Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus, estamos novamente gravando esta aula para a edificação dos irmãos. Para tanto, nós vamos estar orando. Isso para mim é uma grande alegria estar aqui nesse momento a qual os irmãos não terão condições de estar na igreja, muitos irmãos não terão, e também a nossa IBD está ainda suspensas por justamente essa pandemia. Mas nós estaremos aqui sempre, tanto eu, nas terças-feiras, especificamente hoje, quarta-feira, porque até então tive uns contratempos de trabalho e tive que fazer essa gravação um pouco atrasada. Mas quero sempre estar nas terças-feiras passando para os irmãos todas as informações. Tá ok? Vamos então orar, falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, como é bom estar na Tua presença mais uma vez, pois é na Tua presença que encontramos alegria, conforto, esperança, abrigo, refúgio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para com o Teu povo. Vivemos tempos difíceis, mas sabendo que o Senhor tem nos respaldado, ó Deus, nos dando graça para passar esses momentos difíceis da vida. Pedimos a bênção do Senhor agora para esse estudo, Senhor, que vou estar iniciando junto com meus irmãos, e pedimos que Teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha nos dar graça, venha nos dar entendimento, conhecimento, lembrar, Senhor, realmente dos Teus planos maravilhosos para a vida do homem. E que a Tua história, Senhor, não fica só na história, pois o Senhor é um Deus presente, tanto como foi lá no passado, como é hoje e será sempre. Obrigado, Senhor. Abençoa meus irmãos que vão estar estudando juntos, Senhor, e que assim a Tua bênção esteja sobre cada família, cada irmão. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Graças a Deus. Bom, eu quero iniciar aqui o passado, a última lição que eu falei sobre os faraós, né, do Alto Egito e do Baixo Egito, e depois também a unificação, né, do Egito por Manassés, ok? Então, aconteceu essa unificação, né, junto com o povo de Israel, mas falando entre o capítulo 40 e o capítulo 50 de Gênesis, que eu quero tratar um pouco hoje com os irmãos, quero ler primeiro esse texto. Não posso deixar de ler esse texto aqui, que é Gênesis. Se você abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15. Capítulo 15, o versículo 13 e também o 14, tá? Se você abriu aí, vamos ler então. Diz assim, olha. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra que não é sua. Então veja bem aqui, Deus falando que eles vão estar, a descendência dele, né? Nós já falamos de Isaac, falamos de Jacó, as 12 tribos, estão lá em Canaã, tudo mais, nós já falamos sobre na aula passada, né? Estavam em Canaã, claro, que teve a fome, e eles desceram para o Egito, e não vamos falar sobre isso já já. Então vemos que aí ele fala assim, e servi-los a, ou seja, eles vão ser escravos, né? Eles vão ser escravos, e afligi-la-ão, olha só, 400 anos. Bom, até aí Deus está falando de muitos anos lá na frente, de muitas gerações que estavam
para ainda vir. Então é um ato profético aqui de Deus, uma profecia, Deus falando o que vai acontecer. Isso mostra a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é um atributo somente pertencente ao Senhor. Ninguém mais é onisciente, nem o diabo ele é onisciente, pois o diabo ele é uma criatura, foi criada por Deus, não como o diabo, é claro, que diabo quer dizer adversário, e também Satanás, inimigo. Não foi criado dessa forma, foi criado anjos, né? Essa palavra Lúcifer veio bem depois, bem assim, quando a igreja já estava estabelecida, tá? Que é a palavra Lúcifer. Mas Deus criou os anjos. Na rebelião, que nós, depois de uma outra hora, nós vamos estar estudando isso, foi expulso do céu, né? O líder, que nós ditamos como Satanás, e também uma boa parte do céu, um terço do céu. Pois bem, então, vejamos que ele não pode ser onisciente. Deus é onisciente, tá? Pois ele é criatura. Bom, se Deus está falando dessa forma aqui com Abraão ainda, que o nome dele só é mudado lá no capítulo 17 de Gênesis, depois você pode consultar, é interessante que Deus, ele, no versículo 14, ele fala, mas também eu julgarei. Veja bem, então, Deus, ele não está só dizendo que o povo vai ficar lá no cativeiro, né? Não. Mas ele está dizendo o quê? Eu julgarei a gente a qual servirão. Então você será faraó. Deus já está falando com respeito às pragas. Deus já está falando que vai levantar, dentro desse contexto, nós já sabemos a história, é claro, que vai levantar Moisés, né? Para livrar o povo. Mas quem livra o povo é Deus usando seus instrumentos. E depois sairão com grande fazenda. Então, nada que o diabo pudesse fazer, nada que o diabo pudesse planejar, poderia ter êxito. Por quê? Porque Deus já está falando o que vai acontecer. Quando Deus fala que nós seremos abençoados, não importa o que o diabo quer fazer. Não importa os problemas que vão surgir. O que importa é a palavra de Deus. O que importa é o que Deus determina. Jó 42, você pode confirmar lá, no versículo 2, ele vai dizer assim, eu sei, está falando para com Deus, Jó falando para Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. E além do mais, o Senhor fala, eu velo pela palavra, pela minha palavra para cumprir. Então nada que o diabo queira fazer, queira planejar, que Deus não saiba e que Deus não tenha o resultado já final. Então nós podemos ficar sossegados no que tange a nossa vida como cristão. Por quê? Porque Deus já sabe se você vai passar uma dificuldade, mas Ele sabe da saída. Ele sabe da vitória. Então continue firme. Pois bem, então nós falamos, para começar, eu estou citando esse texto, por quê? Porque se nós olharmos para o verso, para a história, dentro do contexto que nós vamos estar trabalhando agora, veja bem, cativeiro e êxodo do Egito, que é capítulo 4 e o capítulo 40 e capítulo 50. Então, por volta de 1800 anos, os hebreus migraram para o Egito. Por quê? Né?
por causa da fome. Por causa da fome que ali eles estavam. Então, o que acontece? Que eles foram lá atrás de comida. Jacó pede para levar, né? Vai lá buscar, vai lá comprar. E ele vai comprar, né? Então, esse momento, José já está ali como governador, é levantado como governador, também já dissemos isso na aula passada, né? Então, o Egito Antigo, e devido a uma série de secas na Palestina. Durante essa fase, os hebreus trabalhavam livremente então na terra de Faraó. Por quê? Porque Faraó conhecia José e o povo teve um local maravilhoso para trabalhar, para crescer, para viver ali tranquilamente. Mas, contudo, tempo depois, o Egito foi conquistado, né, por militantes avançados chamados Hicsos, e permanecendo na condição de povo conquistado quase 200 anos. Isso é história, né, para bíblicos que nós levantamos. Os egípcios, após retornarem à sua independência, né, teriam ali culpado os hebreus pelas desgraças que haviam lhe caído, dando início então à escravidão, ali que entra a escravidão. Por isso que a palavra do Senhor diz, quando você lê lá no Êxodo, já, Êxodo capítulo 1, você pode abrir lá, que vai dizer assim, né? Sendo capítulo 1, versículo 6. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda a tua geração, os filhos de Israel frutificavam e aumentavam muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se depois, né, que bem lá para frente, porque eles retornaram para o domínio do Egito, os egípcios, né? Eles depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Então você vê que ele tem uma visão que o povo está crescendo muito mais do que os egípcios. E ele fala, vão dominar. Então ele tenta matar as crianças. E quando vai matar essas crianças, é interessante porque a gente olha para aquele texto inicial do capítulo 15, lá de Gênesis que nós lemos inicialmente, e a gente vê, será que dentro dessa história vai acontecer, o povo de Israel vai se dizimar, o povo de Israel vai acabar. Ele pede para matar todas as crianças, porque ele quer o quê? Que fique só as mulheres, porque aqui eles estão escravos. Se você versículo 10 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Então ele teve medo, falou assim, olha, se tiver uma guerra agora, né, e de repente eles queiram conquistar a gente, vai naturalmente se juntar e conquistar a nossa terra. Nós vamos conquistar novamente uma vez, e agora vamos ser conquistados de novo? Não. Então vamos já fazer algo que possa mudar essa história. Então o que eles queriam fazer? Eles puseram sobre eles maiorais tributos para afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó o que? Cidades, porque cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Então aqui eles já estão escravos, aqui eles já estão subjugados, né? E eles estão ali
sofrendo. E mais ainda, a partir do versículo 15, nós vemos do capítulo 1 de Êxodo que o rei do Egito fala para as parteiras das hebreias, né, que era Sifra e Puá, que matem as crianças. Olha só, né? Matem as crianças. Mas elas não, elas temeram a Deus. O temor a Deus é muito importante. Hoje muitas pessoas perderam o temor a Deus. Veja no versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Elas estão correndo aqui um risco de morte. Mas o temor do Senhor, ela é importante. Quantos dos nossos missionários já morreram, mas não negaram o nome do Senhor? Obedeceram ao Senhor, a ordem do Senhor. Vivemos tempos difíceis, a qual você e eu precisamos analisar como está o temor do Senhor na nossa vida, no nosso coração. O que é o temor do Senhor? É respeito? É reconhecê-lo como rei? E nós somos servos? Então precisamos entender que Deus, a palavra do Senhor diz assim, olha, que não é para nós tememos o homem, mas tememos a Deus, porque Deus pode lançar o homem, tirar a vida do homem e lançar a alma no inferno. Então é ele que está o controle. E aí, elas conservaram os meninos com vida. Mas nós vemos o nascimento de Moisés dentro desse contexto, né? Porque como estava acontecendo isso, a Faraó, então, ele traz uma ordem, dizendo no versículo 22 do capítulo 1 de Êxodo, então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis em vida. O que ele queria fazer? Ele queria justamente pegar as mulheres, as meninas iriam crescer naturalmente, iriam casar com os egípcios e gerariam filhos egípcios. E esses filhos casariam com os egípcios, ou seja, aqui o diabo quer dizimar, aqui o diabo quer acabar com o povo de Israel. Lembra ainda, vamos continuar lembrando do que Deus falou no capítulo 15 de Gênesis. Eles vão ser escravos, mas eu estarei agindo. Ou seja, eles vão sair de lá. Então a morte não é certa para eles aqui. A destruição não é certa para eles aqui. A nossa também não. Então Deus prometeu para nós uma vida eterna. Por mais que passamos dificuldades, Deus, ele realmente vai nos dar a sua bênção. Ele vai nos ajudar nos momentos mais difíceis. Jesus, em João 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas eu vou lá preparar lugar para vocês. E quando eu for, porque ele passou 40 dias depois da ressurreição dele, ainda aqui na terra, apareceu para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas, lá Paulo descreve em Coríntios, ele diz que quando eu for, aí eu vou voltar. Só que ele não especificou quando. Eu vou voltar e levarei vocês. Eu vou levar vocês para comigo. E lá, a palavra do Senhor diz que lá não há choro. Lá não há tristeza. Lá não há doença. Lá só há alegria perpétua. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus ilumina o céu. Então, queridos, nós temos uma promessa também na nossa vida. Para quem está na história aqui do capítulo 2, 1 e 2,
parece que vai acabar com o povo de Israel. Vai desaparecer, mas não vai desaparecer. Então nós vemos que, no caso, nasce Moisés aqui, e vemos que a sua mãe, Joquebede, ela tem uma ideia. Fala, ele não vai matar meu filho. Ela faz um junco, ela faz um barquinho lá, betuma o barquinho para não entrar água, e coloca Moisés dentro, pede para sua filha acompanhar ali, e o que acontece é que, dentro desse aspecto, Moisés está ali dentro, e a água do Nilo ela vai sendo levada pelo rio, e ele vai sendo levado pelo rio. Mas quem está tomando banho lá? Quem é que está no rio? Né? A palavra do Senhor diz no capítulo 2 aqui, diz assim, a partir do versículo 5, 4, né, no caso, diz assim, a sua irmã apostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Ela estava acompanhando com a ordem da sua mãe. E aí fala, a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Veja, ela sabia. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, olha só, irei eu chamar uma hebreia, uma das hebreias, veja só, que crie este menino para ti. Então ela está fazendo aqui uma pergunta, ela falou, olha, você quer que eu vou lá buscar uma hebreia para poder criar? Então a filha de Faraó disse, vai. E foi, a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-o. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, o qual adotou e chamou seu nome de Moisés. Então, veja que quem chama ele de Moisés é a filha de Faraó. Né? É a filha de Faraó. E disse, porque das águas o tenho tirado. Então aqui existe uma questão também, que o rio Nilo, ele é considerado como uma divindade. Naturalmente, sendo filha de Faraó, ela tinha várias servas que banhava ela dentro do palácio. Mas o rio, como era considerado divino, em vez de quando eles iam lá se banhar. É como no Rio Grande, lá na Índia, quando as pessoas vão e ali elas se banham naquele rio, buscando virtude daquele rio, virtude daquele Deus, que nós sabemos que não é um Deus, eles consideram como Deus, é claro, né? Mas é como aconteceu aqui no Nilo. Então ela se banhou, ela estava no rio para buscar uma bênção, e ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E dentro dessa questão, quando ela vê um menino, mesmo que seja hebreus, ela vê como presente do seu Deus. Ela vê como presente do seu Deus. Então ela pega e adota esse menino. Pede para cuidá-los. E você vê que quando ele vai para lá, porque aí ele vai para a escola, aí ele vai ser cuidado lá dentro do palácio e tudo mais, dá-se o nome de Moisés. Pois bem, Moisés, então, ele está ali, cresceu,
como diz aqui, tá no nosso slide, diz: o povo de Israel era muito grande na terra do Egito. E embora eles permaneceram naquela terra por 430 anos, o Egito não era a terra dos judeus. Aqui fala judeus, mas nessa época ainda não, é claro, era conhecido como judeus, mas sim ali dos israelitas, dos hebreus, melhor dizendo, né? Dos hebreus, ou de Israel, povo de Israel, como nós falamos sempre. Eles eram escravos, peregrinos em terra estranha, como nós vimos lá, Jesus, que Deus falou. Mas o Senhor queria dar-lhe um lugar só para eles. Aonde é? Canaã. Mas o Senhor queria dar-lhe então esse lugar. Para isso, Moisés foi levantado para ser um libertador. Porque sendo eles escravos dos egípcios, como sairiam dali? Bom, essa é a pergunta que nós podemos fazer dentro do contexto se nós não conhecemos a história. É a mesma coisa que você está passando hoje uma dificuldade e você não conhece o seu futuro. Você não conhece a tua... talvez uma situação que você fala, poxa, é impossível. É muito impossível, assim, de eu sair dessa situação. Mas Deus tem a resposta. Deus tem a resposta para nós. A Bíblia fala que nós somos menina dos olhos dele. Ele cuida de nós. Nós somos ovelha do seu pasto. Essa é a confiança que devemos ter. Alguém entra na sua casa para poder pegar alguma coisa lá, ou eu falo, vou entrar aqui. Quando se entra, nós falamos, ladrão, não é assim? É ladrão. A palavra do Senhor diz que o ladrão não veio roubar, matar ou destruir. Lá em João capítulo 10, versículo 10. Mas Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Pois bem, se ele veio dar vida e vida com abundância, então ele está dizendo, eu vou cuidar de vocês, mesmo que esse ladrão tenta furtar vocês. Mas eu não vou deixar. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus fala com Pedro, fala, olha, Pedro, o diabo pediu para ti sair andar, mas eu não permiti, não deixei. E ele não fez. Então nós conhecemos a história do presente. E nós temos a ideia de que essa história vai acabar mal, dependendo da situação que você está passando, como agora na pandemia, por exemplo. Mas creia. Creia nas promessas do Senhor. Creia que Ele está te cuidando. Creia que Ele está trabalhando na sua vida. Inclusive, isso é uma matéria-prima para fazer você crescer mais. Crescer nele. Para isso, devemos confiar. Para isso, precisamos ter fé. Lá no capítulo 11 de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agrade a Deus, meu irmão. Continue firme. Pois bem, então Deus levanta Moisés aqui e nós vemos que Moisés está lá com o povo e como nós podemos ver nos slides, né, que um grupo de escravos do Egito, sob a liderança de Moisés, porque Moisés, ele, a partir do capítulo 3, nós vemos que, ou melhor, a partir do capítulo 2, versículo 11, Moisés, ele mata um egípcio e foge para Midian. Ele vai embora para Midian. E lá ele casa, né? Ele casa ali e tem alguns filhos. Vemos que então Moisés passa 40 anos no deserto. Então esse capítulo 11, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 22, nós vamos ver essa história de 40 anos, tá?
de 40 anos. E a partir do capítulo 3, nós vemos Deus agora trabalhando na vida de Moisés para que ele volte ao Egito. Pois bem, ele vai ter que voltar ao Egito, porque Deus aparece para ele na sarça ardente, e ali ele tem o seu sogro Jetro, né? Que era sacerdote de Midian, você pode ler no capítulo 3, né? E quando ele estava lá no rebanho, que levou o rebanho atrás do deserto, e veio ali ao monte de Deus chamado Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. Então essa sarça ela não se consumia. Ele olhou e ainda fala aqui, falou, ó, tira as alparcas dos seus pés, porque onde o lugar que você está é santo, é terra santa. Veja no versículo 5 do capítulo 3. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então veja bem, quando a gente sai do Egito, irmãos, a gente está na presença de Deus, vai trabalhar na nossa vida. E o trabalhar de Deus nunca vai ser homens que vão fazer. Homens que Deus pode até usar pessoas na tua vida. Usar outras pessoas, usar momentos da vida. Por isso que muitas vezes nós olhamos assim e falamos, por que a pessoa não gosta de mim? Você tem que amar ela. Ah, mas eu vou amar assim? Eu não quero. Isso é o nosso eu do homem velho. Mas o homem novo, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura ele tem que pensar como Jesus pensou. Por exemplo, vós tendes a mente de Cristo. Paulo relata isso no capítulo 2, de primeira carta aos Coríntios, lá na última frase do capítulo, assim, vós tendes a mente de Cristo. Então qual é a mente de Cristo? É perdoar. Qual é a mente de Cristo? É realmente que nós tenhamos um coração igual dele. Como a palavra do Senhor diz, se seguirdes os meus mandamentos, então sabereis que sois meus discípulos. O que está acontecendo aqui é que, no caso, Moisés sai do Egito, está lá 40 anos, e ele fala o seguinte, ó, tira as alparcas dos seus pés. Tudo que é do Egito tem que ser tirado da nossa vida. E Deus então fala com ele ali para levá-lo, e ele questiona Deus muitas vezes, né? Ali, tal. Aí nós temos no capítulo 4 que a vara de Moisés, né, ali que Deus usa, mas uma das partes que eu acho muito interessante no capítulo 3 é no versículo 14, quando diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aí então Moisés falou, eu não sei falar. E entendemos que a língua, né, o idioma, eles passavam muitas vezes por mudanças. Provavelmente ali, ele falou assim, mas como eu falar? Faz tempo que eu saí de lá, né, falar egípcio e tal. Bom, quando ele fala dessa forma que ele não sabe falar, ele fala, não, eu vou levantar o teu irmão, você vai encontrar com o seu irmão Arão, e ele vai ser o seu porta-voz. Ainda Deus fala assim, olha, eu colocarei ele, né, você como Deus, não porque ele era Deus, sentido figurado, é claro, e ele será a sua boca. Ele que vai dizer. Fique tranquilo. Então, dentro desse contexto, Moisés volta para o Egito e ali inicia a grande batalha, né? A grande batalha que vai levar o povo à libertação. Então, Deus promete
livrar o povo de Israel. Se nós vemos a partir do capítulo 5, Moisés e Arão falam a Arão, dentro desse contexto. Faraó aflige mais, Faraó, o coração dele é duro, né? Quando fala assim que Deus endureceu o coração, é porque o coração dele já era duro. Então, quanto mais Deus falava, mais ele endurecia o coração. É nesse sentido. Porque ele não queria admitir que existia uma divindade do povo de Israel. Ele se considerava a divindade também. Fala, como pode? Né? Um outro Deus combater eu. Eu sou Deus. Eu tenho meus deuses também. E vemos então que entendemos que essa grande batalha espiritual, ela se dá dentro de um campo, claro, terreno, mas sabemos que Satanás aqui está sendo combatido. Como Deus também age por você. Mas precisamos ter coragem. Precisamos buscar a Deus. E era justamente isso que Moisés fazia. E Deus, a partir do versículo 6, ele promete livrar os israelitas. Ele promete livrar eles. Porque fala assim no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Então veja, mais uma vez, Deus confirmando aquele texto lá do capítulo 15 de Gênesis. Falou mais Deus a Moisés, diz: Eu sou o Senhor. Eu é que sou o Senhor. Eu que estou no comando. Você precisa entender isso, eu também preciso entender cada dia mais. Que Deus é o Senhor. Não há outro além dele. E ele que é o poderoso, ele que tem o domínio nas suas mãos. Isaías, quando ele descreve a visão depois da morte, né, do rei Urias, Uzias, melhor dizendo, ele fala assim que, olha, a terra está cheia da sua glória. Aí você pode dizer assim, poxa, mas como que está cheia dessa glória? É porque Deus está no controle. Deus não perde controle desse mundo. Tudo que está acontecendo é plano de Deus. É plano de Deus. Porque o que acontece, querido, porque a gente tem que entender que a salvação, ela é um ato também da pessoa tomar a sua decisão. E vemos que Deus, ele fala que só vai vir quando todos tiverem ouvido. Agora, ele sabe quem vai e quem não vai. Mas todos têm que ouvir a mensagem. Não que Deus é ruim. Deus quer que nós vamos morar com ele. Tanto é que mandou seu próprio filho. Tanto é que ele levanta o povo de Israel para trazer a sua lei, para trazer a sua palavra, para trazer o seu poder, para mostrarem também para a vida do Messias. É o plano de Deus que está escorrendo aqui. Então os planos de Deus, eles não falham. Quem falha somos nós. E eu falho. Se eu não orar, eu falho. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu falho. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Pois bem, dentro desse contexto, então, ele fala: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto. Concerto aqui é uma aliança. O irmão Alex está dando essa aula de aliança. Já estamos na 4ª aula. Se você não assistiu, meu irmão, minha irmã, assista. Ou melhor, veja lá, você vai entender. Tá? Estabelecer o meu concerto, né, com eles, para dar-lhe a terra
de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Então Deus está falando assim, olha, eu vou tirar vocês daqui, eu vou levar vocês lá para Canaã, a terra que mana leite e mel. E no versículo 6 é importante frisar que ele fala assim, portanto dize aos filhos de Israel, está dizendo agora para Moisés, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes. Olha só. E ele vai falando sempre aqui, se você observar e você poder marcar na sua Bíblia, várias vezes ele está dizendo assim, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então no livro de Êxodo tem mais de 50 vezes dito, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Então, por quê? Para mostrar para o povo. E também Deus está mostrando para nós que Ele é o nosso Senhor. Ele cuida de nós, né? Então vemos que dentro desse contexto nós vamos ver as pragas do Egito, né? E Deus começa a trabalhar de maneira a qual Ele estabelece a primeira praga, as águas se tornam sangue, né? Os egípcios lá, os magos também, eles fazem a mesma obra, né? Porque fala no capítulo 7, versículo 22, diz assim, porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó endureceu. Ele falou assim, também sei fazer, se Deus não é nada, né? Vemos a praga então das rãs, né? Então, versículo 7, capítulo 8, diz assim, então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs da terra do Egito. Olha aí também. E assim foi. A praga dos piolhos, né? A praga dos piolhos. Veio as pragas das moscas. E aí os magos já não conseguiam mais fazer os encantamentos. Então eles começaram a falar assim, poxa, mas por quê? Então nós vemos o poder do Senhor aqui. No capítulo 8, versículo 22, diz assim, e naquele dia eu separarei da terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor. Olha aqui de novo, por meio dessa terra. Então, o Senhor, ele começa a trabalhar de uma forma, né, que os magos não conseguem mais fazer o encantamento. Se você ler no capítulo 8, versículo 18 de Êxodo, vai dizer assim, e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e haviam piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Então eles já não conseguem mais, né? Deus permitiu que eles fizessem tanto da cobra, né, lá da vara de Moisés, que transformou em cobra, eles também fizeram, do rio Nilo também, tudo mais, mas aí começou a apertar, né? E esse momento que ele começa a apertar, vemos que vem a praga, a peste dos animais, né? A sexta praga que vem a úlcera também, a sétima praga a saraiva, a oitava praga do gafanhoto. Além do mais, nós estamos vendo umas pragas, tanto lá na África, como aqui também na Argentina, Uruguai, e que não consegue passar para o Brasil, só Deus sabe o porquê, né? Vemos também, então depois dessas pragas do gafanhoto, nós vemos também a praga das trevas, e a última, que é a praga dos primogênitos. Eu vou encerrar aqui nesse capítulo 11, por quê? Para depois nós entrarmos na saída deles. Na saída. Porque aqui na praga dos primogênitos, que começa anunciado o capítulo 11 de Êxodo e o capítulo 12, é interessante que Deus, ele dá o que? Como deve ser feito, tá? Mas também fala
como eles devem se portar. Pois bem, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó, sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, toda pressa vos lançará daqui. Ou seja, saia rápido. Vão embora, não olha para trás. Olha só, é interessante isso, porque lá na frente você vai ver muitas pessoas olhando para trás, né? Mas tudo bem. Fala o seguinte: fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vasos de prata, vasos de ouro. Você lembra quando fala que eles vão sair com muitas riquezas, com muitas fazendas? Aqui está acontecendo. É o cumprimento do capítulo 15 lá de Gênesis, né? Só para ser mais preciso, capítulo 15, versículo 13 e o versículo 14, tá bom? Para você ficar situado. Pois bem, aí vem a instituição da Páscoa. Como deve ser a Páscoa? E o Senhor então começa a estabelecer aqui uma forma de colocar assim, de santidade da vida daqueles homens. Por quê? Porque é assim: Deus fala a Moisés que eles vão pegar um cordeiro, vão imolar um cordeiro, e é um cordeiro, né, sem mácula. Capítulo 12, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Então, aqui ele começa a dizer também, no versículo 5, dizer, ó, o cordeiro, um cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, qual tomareis a ovelhas a cabra. O que eles tinham que fazer? Então, eles tinham que fazer no versículo 5, além de sacrificar à tarde, olha só, sacrificar à tarde, isso vai lembrar lá na frente de Jesus, tá? Isso aqui é uma tipologia, uma realidade que aconteceu, mas Deus, dentro dessa ação, mostrando o plano dele para a vida do Messias. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, veja, essa parte aqui, existe uma história interessante, que os egípcios, eles, como você pode ver nas histórias dos egípcios, que tem o quê? Tem as paredes pintadas, né? As paredes, elas estão pintadas com o nome dos seus heróis e tudo mais. Quando tinha heróis, então eles faziam dessa forma para o quê? Honrar os seus heróis, os seus deuses, tudo mais. Só que quando um desses, e era em vida ainda, mas quando um desses, eles não fosse, tornasse um traidor, alguma coisa, fizesse de inimigo com o faraó, eles apagavam o nome daquela pessoa. Eles apagavam o nome. Porque ele fala assim, olha, isso aqui para nós não é mais nada. Essa era a forma que ele estabelecia. E o povo, como o povo estava há 400 anos ali, entenda que várias gerações tinham nascido ali. Várias gerações. Então veja, essas gerações aprenderam com os egípcios muitas coisas. É fato isso, é cultural isso. Eles aprenderam o que é ser egípcio. Eles eram do povo de Israel, mas eles tinham uma cultura egípcia. E Deus está aqui trabalhando na vida dele para mudança. Por isso que quando as pessoas vêm para a igreja, elas vêm com a cultura do mundo. E com o tempo Deus vai transformando, vai mudando. E muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem da noite para o dia. E não é assim. Mas uma coisa deve acontecer no novo nascimento.
que é o que aconteceu aqui nos umbrais da porta. Por quê? Porque eles pegam o sangue daquele cordeiro, né? E a palavra do Senhor diz que, olha, vocês vão passar nos umbrais das portas. As portas dos egípcios tinham marcas de deuses. Tinha marcas de homens que eles confiavam, de deuses que eles confiavam. Então quando o Senhor pega e fala assim, olha, quando passar o sangue, esse sangue ele vai não só proteger vocês da morte, né? Mas vocês vão apagar da vida de vocês todos os deuses do Egito. Então eles passavam o sangue lá na porta, né? Das vergas das portas, para que apagasse todos aqueles nomes. E Deus estabelece também ali que eles vão estar celebrando como estatuto perpétuo, né? 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, né? Vamos limpar as nossas vidas, ok? Aquela alma será cortada de Israel, aquela que tiver o pão levedado, né? Então veja, Deus está tratando o povo dele agora, começando um processo de santificação, um processo de limpeza, um processo de tirar tudo aquilo que eles têm quanto na vida deles do Egito. E o Egito simboliza o mundo, né? Simboliza o mundo. Então, dentro desse contexto, ele fala no versículo 16, que, e ao primeiro dia haverá o quê? Santa convocação. Pode ver que a palavra santa aqui está dizendo a realidade de que o que Deus está fazendo é realmente algo de purificar o povo. E ele fala para guardar essa festa. Então, eles estabelecem dessa forma como Deus ordenou. Eles não mudaram. O que eu quero aqui também ensinar é que muitas vezes as pessoas, elas falam assim, eu creio desse jeito a Bíblia. Eu creio desse jeito. A Bíblia é muito clara quanto ao que Deus quer de nós. Ela é muito clara. Ela quer santidade, ela mostra os pecados, ela mostra como deve ser livre, mas ela também fala que nós iremos errar. Primeira carta de João, capítulo 2, diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado diante do Pai. Então veja, ele não está dizendo que nós não vamos errar, mas nós estamos em processo de santificação. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Então nós vemos aqui que Deus estabelece a forma e eles têm que cumprir essa forma. Se eles não cumprem essa forma, eles vão morrer, os primogênitos vão morrer. Então eles têm que ter obediência, eles têm que obedecer. Se nós queremos libertação de Deus das nossas mazelas, não vou dizer pecado, atitudes que desagradam a Deus, nós devemos obedecer. Pois bem, vamos para o término, porque depois eu vou estar falando sobre a saída do Egito, mas o que a palavra do Senhor diz que a morte dos primogênitos, até dos animais, né? A morte dos primogênitos, os israelitas saem porque o faraó fala, vai embora, vai com tudo. Olha só no versículo, a partir do capítulo 12, versículo 37, diz assim, assim partiram os filhos de Israel de Ramatsés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente os varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, vacas, uma grande multidão de gado. E cozem bolos, asmos e massa, que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter, nem prepararam comida.
tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi 430 anos. Lembra lá de Gênesis capítulo 15 e 13? Né? Então eles saem. Ele sai como um exército. Só lembrando, né, dentro desse processo das pragas, toda hora, todo momento que ia lá, Moisés falava, e o... Ah, tá bom, tudo bem. Chega uma hora que ele fala assim, olha, Faraó, vai vocês, deixa as mulheres aqui, os filhos, depois vocês voltam. Não, vai tudo. Tudo bem. Foi mais uma vez, mais uma praga. Ah, bom, vai vocês e as mulheres, vão lá e fazem o sacrifício e voltam. Não, as crianças também vão. Chega uma hora e fala, vai vocês todos aí, deixa aqui os seus pertences. Não, nossas finanças é o Senhor. Então tinha que tirar tudo do Egito. Queridos, nós precisamos tirar tudo do Egito, colocar tudo nas mãos de Deus. Tudo que do Egito nós temos que estar tirando da nossa vida. Nós não podemos deixar nada presa ao inimigo, a esse mundo, mas sim caminhando para a glória de Deus. Amém? Então, queridos, a palavra do Senhor diz que Deus foi honrado. Ele mostrou ao povo a sua honra. E ele sai para o destino da terra de Canaã. Por isso que está aí nos slides, dizendo, um grupo de escravos do Egito, sob liderança de Moisés, e a inspiração de Deus se liberta. Passa do Egito, que é a escravidão, pelo Mar Vermelho, liberdade. Todos os anos faz memória da libertação, início da tradição melhor, oral. Então nós vemos aí esse momento, aqui eles passando, e nós vamos ver na próxima aula, a partir deste slide que está aí, nós vamos iniciar a nossa aula, tá bom? E assim, eu quero aqui desejar a todos uma boa noite, Deus te abençoe, Deus te guarde grandemente. Espero que seja essa aula edificante sobre a sua vida, que você possa aprender mais, que também Deus fale mais ao teu coração, que Deus fale mais à tua alma, para edificação. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor nesse momento e assim encerrarmos esse estudo. Senhor amado, todo-poderoso, mais uma vez, pedimos a tua graça, Senhor. Vamos, Senhor Deus, nesse momento, ó Deus querido, ter, Senhor amado, o prazer de estar na tua palavra, de estar, Senhor Deus, vivendo a tua graça. Tu fala conosco sempre. Abençoa meus irmãos, que eles possam ter a iluminação do teu Santo Espírito ao ouvir essas aulas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Até a próxima. Lembrando, terça-feira que vem nós teremos nossa aula, tá? Eu vou estar gravando e enviando para os irmãos, que os irmãos possam saborear. Se o tempo é muito vasto, lembra de uma coisa. Separe meia hora, depois mais meia hora durante a semana e você seja abençoado, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus possa realmente fazer da nossa vida uma vida de santidade e de graça.